A política é um palco vibrante, onde cada candidato traz sua história, suas ideias, seu sonho de um futuro melhor. Hoje, na revista Isso Pode, vamos explorar as visões que moldarão a OAB Goiás. Prepare-se para conhecer quem está por trás das propostas. Vamos juntos nessa jornada de transformação. Começando mais um quadro de entrevistas aqui no Spotify da revista Isso Pode, em parceria com Estradas e Lentes, Portal ANP e o programa Fala Goiás com o Messias da gente lá na TV Goiânia. Hoje viemos até uma cidade muito especial para trazer um pouco mais sobre as eleições da OAB 2024. E visitando as subseções, os candidatos das subseções, ao meu lado tenho o maior apostador político do estado de Goiás, Márcio Silva. Márcio, bem-vindo a mais um quadro de entrevistas. É um grande e imenso prazer estar aqui, dividindo a mesa com você, podendo falar da política classista, das melhorias para a advocacia. E hoje nós estamos aqui com esse fera, que é o Álvaro Júnior, que vem disputar aqui... Qual é a cidade? Na subseção de Jataí. Quase que saiu Aparecida. Ele ia falar Aparecida, ele ia apanhar hoje, viu? O recado foi dado. Então... Eu amo Aparecida, Álvaro, muito prazer, seja bem-vindo a esse quadro de entrevistas, trazendo aí a sua opinião, falando um pouco sobre você aqui em Jataí, na cidade de Jataí, Prazer, seja muito bem-vindo. Boa tarde, quero aqui cumprimentar todos os espectadores da revista Isso Pode, Isso. E quero cumprimentar todo o colega, advogado e advogada que está nos acompanhando. E é uma satisfação enorme poder estar aqui para poder discutir e falar sobre as nossas pretensões, os nossos objetivos em favor da OAB local, e também da OAB seccional de Goiás. Então, para dar esse pontapé inicial nas nossas entrevistas, por que você decidiu ser candidato da subseção aqui na cidade de Jataí? Bom, depois de um certo tempo, desde que eu me formei, eu, ainda antes de começar a advogar de fato, no ano de 2015, eu acompanhei de perto um pleito eleitoral daqui na subseção de Jataí, na qual eu participei ativamente e comecei a discutir as questões da OAB, vislumbrando sempre uma forma mais digna e mais forte de poder exercer a advocacia. De forma que, desde então até os dias de hoje, a gente acompanha e discute, pensa a OAB, pensa a nossa profissão, a advocacia, e sempre, como advogados independentes e pensantes que somos, temos o intuito de repente, poder colaborar para que nós tenhamos uma profissão mais forte. Dito isso, após ter fundado meu escritório há 4 anos atrás, tendo em vista que antes eu estava num grande escritório aqui de Jataí e fundando o próprio escritório eu senti as dores da advocacia, as dores de você empreender, de começar o seu próprio negócio, e comecei a ver o quanto a OAB se ausenta da realidade e do dia a dia do advogado. De forma que, uma vez surgida a oportunidade para que nós pudéssemos encabeçar uma chapa, nós não titubeamos. Imediatamente nós resolvemos fazer uma composição com uma chapa bastante plural, com uma pluralidade de ideias e de perfis, para então disputar a presidência da OAB Jataí, para que nós possamos apresentar e implementar aquilo que a gente pensa ser uma OAB mais inclusiva, ser uma OAB mais presente, uma OAB menos isolada, e uma OAB que realmente faça um bom trabalho e faça uma contribuição efetiva para o exercício profissional da advocacia e para a evolução, principalmente, dos advogados que estão iniciando. Doutor Álvaro, quais os problemas que você consegue diagnosticar, identificar aqui na subseção de Jataí e na seccional também do estado de Goiás? O principal problema, primeiro, é a falta de transparência nas coisas que a OAB faz aqui, A gente vê acontecer determinadas formas de implementar projetos que a gente não sente uma transparência necessária.
que deveria ter, né? E outra coisa é o isolamento da instituição frente ao restante da sociedade civil, fazendo com que a advocacia se torne uma advocacia menor, menos respeitada, uma advocacia que, quando você chega num determinado local, você não vê um advogado sendo respeitado por ser um advogado. Isso porque a OAB ela não garante que tenha consequências quando todo e qualquer advogado tem as suas prerrogativas feridas. Nenhum servidor faz questão, hoje em dia, de garantir um tratamento digno para o advogado como deve ser. De forma que eu acho que a OAB deve ter uma atuação mais incisiva nesse sentido para garantir o fortalecimento e a valorização. E como candidato a presidente aqui da subseção de Jataí, quais são suas propostas para o advogado e para a advogada aqui de Jataí, caso você seja eleito? Bom, se nós formos eleitos, você pode ter certeza que a partir do dia 1º de janeiro, quando nós assumirmos a presidência da OAB, nós começaremos a fazer um trabalho de união, de inclusão. Um trabalho onde nós faremos com que as comissões realmente tenham o seu trabalho respeitado, dignificado, para todos aqueles colegas que têm interesse em colaborar com a classe, tirando a centralização em torno do presidente. Porque só permitindo que as comissões ajam de forma independente, a presidência terá uma colaboração maior dos colegas que estão à frente. A gente não vê isso hoje, a gente vê uma centralização em cima do presidente que se beneficia do trabalho dos outros. Nós temos vários projetos, né, para poder estar implementando aqui na OAB de Jataí, né, projetos que a gente entende como essenciais, como, por exemplo, a defesa intransigente das prerrogativas por meio de um protocolo estabelecido dentro da OAB. Um protocolo que a gente chamará de protocolo de proteção imediata das prerrogativas, o famoso PPP. Né? Esse protocolo visa, né, não só garantir com que o advogado tenha suas prerrogativas defendidas por meio de um diálogo aberto e republicano com as demais instituições, mas em não havendo solução, haverá todo um trâmite processual interno dentro da OAB para que todo e qualquer colega, independentemente de quem seja, e independentemente de quem seja a autoridade coatora e o órgão pela qual ela faça parte, tenha um respaldo da OAB de forma célere, eficaz e dura, para que nenhum advogado mais tenha suas prerrogativas desrespeitadas. Temos várias outras propostas nesse sentido também, né? Propostas que incluem a valorização da jovem advocacia, né? Com projetos que visam tirar a OAB do isolamento e aproximar do restante da sociedade civil, com projetos de união entre essas demais sociedades, para que todo advogado de início de carreira ele deixe de conviver única e exclusivamente com outros advogados em um ambiente eleitoreiro, para que ele de fato possa produzir network, marketing jurídico, né, em caráter informativo, assim como deve ser, para que ele tenha oportunidade de fazer captação, porque hoje a OAB, da forma como está, nenhum advogado tem a capacidade de alcançar e atingir uma expansão do seu nome, uma oportunidade de captar e vislumbrar grandes negócios, contratos, né, de acessar empreendedores, comerciantes, né, pessoas ligadas ao agronegócio. Isso porque a OAB não se aproxima da sociedade civil, ela se mantém numa posição isolada, de forma que nós temos projetos de unir as demais instituições de classe com a OAB para que projetos sejam desenvolvidos nesses sentidos, tirando o advogado então do seu isolamento e prospectando para que ele tenha oportunidade de acessar o mercado de trabalho e evoluir a sua carteira e também o seu nome profissional. Olha, as pessoas estão questionando por que nós estamos entrevistando os candidatos da Chapa 2, né? Aqui, ó, a pedido do Rafael Lara, eu entrei em contato, ó, várias vezes tentei ligar, a pedido do presidente estadual, tentei falar com a atual gestão daqui de Jataí e não fui atendido. Então, senhores advogados, não é imparcialidade, mas não nos atenderam. E vale ressaltar que na política, tanto classista quanto geral, de forma geral, quem está no poder não quer dizer que está com a eleição ganha.
né? E a humildade leva as pessoas longe. Então, se não quiseram dar entrevista, então não é imparcialidade da revista Isso Pode nem da nossa equipe, tá? Só para deixar bem claro aí para os telespectadores e para os ouvintes do Spotify. Doutor, indo para um lado mais social, né? Como que o senhor pretende aproximar a OAB de Jataí com a população? Bom, a OAB de Jataí, ela tem como princípio, assim como deve ser, né, não só a proteção da advocacia, mas do advogado e também da sociedade civil, de forma que a OAB ela tem que implementar políticas de acompanhamento, né, das leis municipais que vão ser desenvolvidas, para que as comissões também dêem os seus pareceres e dessa forma intervindo junto ao Poder Judiciário, quando necessário, para que as leis municipais sejam de fato producentes para o desenvolvimento social da nossa cidade. Sim, muito bom, muito bom. É importante ter a sociedade civil, né, próxima da entidade da subseção da OAB de Jataí, né? Exatamente. E o que você, qual a análise que você faz da conjuntura política para esses dias que antecedem as eleições aqui em Jataí? Como que você faz a leitura do processo político aqui de Jataí? Como que você vê toda essa situação que está se desenrolando ao decorrer dos dias? Bom, eu tenho uma lamentação muito grande para expressar aqui diante de vocês, porque a OAB, apesar de ser uma instituição cujo dever estatutário é o de defesa do Estado Democrático de Direito, ela não dá o exemplo no seu próprio processo eleitoral. De forma que nós, enquanto chapa de oposição, não temos a oportunidade de disputar de forma igualitária com a chapa da situação. Isso porque, a título de exemplo, nós precisamos ingressar com um mandado de segurança para que, por meio da Justiça Federal, fosse deferida uma liminar, determinando que a OAB nos entregasse uma lista com os advogados aptos a votar. De forma que, após haver essa determinação judicial, a OAB simplesmente descumpriu a ordem judicial e nos enviou a lista dias depois, durante uma madrugada. E ao enviar essa lista, verificando o seu conteúdo, nós percebemos que a lista está incompleta. Infelizmente, a lista não consta. Vários dos colegas que nós temos certeza absoluta, inclusive colegas que fazem parte da chapa, ou seja, possuem certidão demonstrando a sua regularidade, a sua aptidão para votar, eles não estão na lista. Então, como que você concorre com a situação que tem acesso a essas informações desde o início do processo eleitoral? Não tem como você concorrer com igualdade, né, com igualdade de armas, né, com paridade de armas. Por quê? Porque, infelizmente, é um sistema. O presidente atual aqui da OAB de Jataí, ele deu uma entrevista falando que ele e a chapa dele, eles têm experiência no sistema OAB. A gente sabe que a OAB de fato é um sistema, mas quando a gente fala em sistema, é um termo que até me preocupa, porque a gente vê um sistema montado e formado para beneficiar única e exclusivamente, né, os dirigentes que estão à frente da ordem, minando qualquer possibilidade de uma disputa justa por meio de uma eleição, fazendo com que qualquer chapa de oposição que venha a ter a ousadia de disputar a cadeira da presidência não tenha a menor chance eleitoral, porque é impossível, dentro do período eleitoral, com um curto prazo de tempo que nós temos, alcançar e enviar, né, as nossas propostas e os nossos objetivos aos eleitores. Tendo em vista que o sistema OAB ele é todo montado para poder beneficiar uns em detrimento dos outros. Certo. E doutor, como é que está a sua chapa? A composição, vice, né, e etc. Como é que ficou formada essa chapa? A nossa chapa é uma chapa que ela possui uma pluralidade de perfis e de ideias, né? Nós buscamos colegas em segmentos diferentes da advocacia. A nossa chapa, né, inicia por mim, né, candidato a presidente, advogado já há 10 anos. Eu atuo em direito de negócios, não é? E tenho uma vasta experiência dentro do campo dos negócios jurídicos. De forma que, após, né, me estabelecer dentro da profissão, né, e articulando uma chapa para poder disputar as eleições, nós quisemos dar, né,
discurso de inclusão. O que é esse discurso de inclusão? É dar o exemplo na formação da chapa. A subseção de Jataí ela é formada por Chapadão do Céu e Serranópolis. Em Chapadão do Céu, nós encontramos a doutora Caroline Maluf, né, que é procuradora, né, do município de Chapadão do Céu, advogada, né, mestre em Direito, né, já foi professora, com um perfil de que é uma mulher advogada, advogada do interior, procuradora de município, de forma que ela conhece algumas dores da advocacia, né? E como secretária-geral, nós temos doutora Alana Queiroz, né, que além de advogada também é professora universitária. E temos também o doutor Paulo Henrique Matos como secretário-geral adjunto, que é um advogado criminalista. A gente sabe que a advocacia criminal ela tem demandas bastante específicas, principalmente no que diz respeito à prerrogativa. E a doutora Kênia Garcia, que é a nossa tesoureira, que além de advogada também foi assessora parlamentar por muitos anos, conhecendo o legislativo municipal como a palma da mão. Então você vê que nós temos uma pluralidade de perfis, inclusive no que diz respeito também a valorização da inclusão, que é trazer uma advogada de uma delegacia, como Chapadão do Céu, para compor a chapa num cargo de diretoria, coisa que na história da subseção de Jataí nunca aconteceu. Sobre a candidata a vice-presidente, né, nós temos a doutora Caroline Maluf, que é procuradora do município de Chapadão do Céu. Chapadão do Céu é uma das delegacias da subseção de Jataí. E ela, como procuradora, mestre em Direito, advogada, né, ela tem um perfil brilhante, é uma profissional brilhante, que eu tenho certeza que vai agregar muito com a diretoria de Jataí. Veja que ninguém das delegacias nunca foi convidado para poder compor uma posição de diretoria dentro da OAB, né? E de forma que, com esse convite, nós estamos dando o exemplo já na formação da chapa de que a OAB terá espaço para todos os colegas. E ela, com o perfil dela, eu tenho certeza que vai fazer um excelente, brilhante trabalho em prol da advocacia jataiense. Doutor Álvaro, agora eu quero te perguntar, enquanto advogado regularmente inscrito nos quadros da advocacia, né? O que a seccional tem contribuído para a subseção aqui de Jataí nesses últimos 3 anos? Olha, eu vejo poucos avanços e pouca presença da seccional. E eu dou como exemplo a construção aqui do auditório que está sendo feito aqui em Jataí, na terceira etapa da sede, né? Esse auditório, como que ele foi feito? Foi com dinheiro da seccional? Nenhum real. A seccional esteve aqui só para tirar foto do lado da pedra fundamental, do lado de uma pedra que eles resolveram tirar foto do lado dela, faltando um mês para as eleições, né? Eles estiveram lá no terreno, tiraram foto e nunca contribuíram com R$1. Nós tivemos que vender um terreno que a OAB era proprietária aqui em Jataí, um processo de venda cuja cortina de fumaça está em cima, porque ninguém sabe por quanto foi vendido, por quanto foi orçado o novo auditório, ninguém sabe quem eram as pessoas que estavam competindo para poder comprar aquele terreno. Diz o presidente que fez um processo licitatório para poder fazer essa permuta, mas esse processo licitatório ninguém tem conhecimento dele. É uma falta de transparência absurda. De forma que esse terreno que nós já tínhamos aqui em Jataí, ele foi dado em troca da construção desse auditório. A seccional não contribuiu nem com R$1, mas na hora de tirar a foto ela veio e com certeza na hora de inaugurar ela virá novamente. Doutor, estamos chegando ao final da nossa entrevista, né, para o Spotify. Por que, agora olhando para a câmera, com muita seriedade, por que os advogados de Jataí devem votar em Álvaro Júnior e na seccional chapa 2? Gente, por que o Álvaro Júnior é candidato? Todo mundo sabe que a OAB Jataí ela pertence a um grupo político já há mais de 20 anos. É um grupo que vem sucedendo um ao outro e administrando a OAB como bem quer. Nós sabemos que os advogados que vão entrando no mercado durante os anos que se passam, eles têm como referência única e exclusivamente o grupo que gere a OAB já há tantos anos. De forma que eles não têm possibilidade de conhecer outros advogados que são tão capazes quanto aqueles que já deram a sua contribuição de poder colaborar com a administração da ordem e a evolução da nossa profissão.
Olha, gente, a solução da OAB não está em um grupo e não está na pessoa do presidente. A solução da OAB está nos advogados. Os advogados são a OAB. E existem advogados que conhecem as dores da profissão e por conhecer as dores da profissão são capazes, tanto quanto aqueles que já deram sua contribuição, de poder vir e implementar na OAB políticas que a gente tem certeza que serão mais inclusivas, mais justas, que tirará a OAB do isolamento e fortalecerá a advocacia em prol do advogado. E enquanto seccional, o que você me diz dos candidatos e qual o candidato que caminha com Álvaro Júnior aqui? Olha, eu quero aqui enaltecer a coragem e o brilhantismo do Dr. Bruno Pena, que está em Goiânia disputando a eleição também na condição de oposição. O Dr. Bruno Pena, ele tem uma árdua tarefa de não só mostrar os erros que a atual gestão fez na seccional, mas também denunciar mazelas, como a gente tem visto. Como é nos casos, por exemplo, dos pagamentos das UHDs, que ele tem denunciado, que nós temos visto pessoas de dentro da OAB sendo beneficiadas em detrimento da advocacia goiana. O Dr. Bruno Pena, né, além de ser um candidato combativo, e que eu tenho certeza que fará um brilhante trabalho em prol da advocacia goiana, ele ainda nos honra muito. A cidade de Jataí levando consigo a doutora Anne, que é jataiense e representa a advocacia do interior, levando a doutora Anne para ser a sua vice-presidente. E eu tenho certeza que a Anne, enquanto vice-presidente do Bruno Pena, terá um olhar carinhoso com a advocacia de interior, com as subseções, e fará uma brilhante representação de todos nós na capital. Olha, chegamos ao final de mais uma entrevista e eu quero agradecer a participação de todos vocês, agradecer ao nosso companheiro de bancada, Márcio Silva, obrigado pela sua participação e dizer que é sempre bem-vindo a esse quadro tão importante para os advogados aqui do estado de Goiás. Quero dizer que é uma alegria imensa participar, né, desse processo de esclarecimento, de evidenciar, né, todo o processo eleitoral das eleições, né, da OAB, que é uma eleição muito importante, tanto para a classe, tanto para a sociedade civil. E esse momento, eu quero deixar um apelo para você, advogado, regularmente inscrito, apto a votar, faça a análise bem delicada, minuciosa, de quem vem fazendo, de quem se propõe a fazer de fato, de quem tem independência, de quem não se curva, né, diante de outros entes, diante do governo. Faça essa análise e veja quem mais te representa. E eu tenho certeza que depois que você fazer essa análise, não com emoção, não com coração, mas sim com a razão, a OAB Goiás tende a avançar muito mais do que já avançou. Doutor, muito obrigado pela sua participação, né? Agradecer essa receptividade que o senhor teve com a nossa equipe aqui em Jataí. Desejar sucesso aí na sua campanha, né? Na sua carreira de forma geral. Eu agradeço, né, a presença de vocês aqui para a gente poder estar conversando e explicando, né, os nossos objetivos em prol da OAB. Né? Eu desejo que nos próximos pleitos, né, um dia a OAB seja realmente uma instituição que dê o exemplo, né, e favoreça a nossa classe com uma eleição realmente justa, transparente, democrática, né, com os princípios da isonomia e da transparência valorizados como de fato deve ser. Porque o que nós vemos realmente é um sistema viciado que prejudica muito a classe, tendo em vista que a nossa democracia está manchada por conta da forma como a OAB conduz as suas eleições. E muito obrigado novamente a sua participação, aos nossos ouvintes, e dizer para vocês que teremos mais episódios. As eleições acontecem no dia 19 e se você quer ficar bem informado sobre a proposta dos candidatos, a não ser de outras chapas que não estão nos recebendo, né? Fiquem conectados aqui no Spotify da Revista Isso Pode e também no nosso site revistaisopode.com.br. Então é isso, tchau, tchau, até mais.